eu sei o que é estar satisfeito, matar a sede? Porque eu tenho a memória disso. Porque alguma vez eu já matei a sede, alguma vez eu já comi. Então, quando eu sinto fome, eu me lembro o que é estar saciado e eu desejo o contrário da condição que eu experimento. Se eu estou com fome, eu desejo o contrário disso, que é estar saciado. E é a memória que me permite ter esse desejo. Se eu não soubesse o que é estar saciado, se eu não lembrasse disso, eu jamais teria esse desejo. Então ele diz, o limite são essas coisas que são numeradas. Tipo, 2. 2 é uma coisa que tem limite. Não tem mais ou menos 2. O 2 é o 2. Ele está limitado nele mesmo. Ele fala, o principal exemplo eles são os números ou igual. Ele diz, uma coisa não pode ser mais igual a outra. Ou ela é igual ou ela não é. Não tem mais e menos igual. Aí o segundo ponto seria o ilimitado, que são coisas que podem ser mais, menos, menor, maior. Por exemplo, pode ser... que são a maioria dos objetos sensíveis, né? Uma almofada, eu vou falar errado aqui, em vez de falar maior, falar para ficar mais claro, uma almofada pode ser mais grande ou mais pequena. Ela pode ser mais macia ou mais áspera. Ou o prazer também, o calor, ele fala também do calor. Pode estar mais quente ou menos quente. E a mesma coisa ele diz, acontece com o prazer, a dor. Eu posso sentir mais dor ou menos dor. Então essas coisas não são definidas. Elas são, esse é o sentido de ilimitado, né? Ilimitado ou infinito. Significa que tem infinitas gradações e variações. Certo? Fica compreensível? Aí a mistura é o que ele já falou aqui antes, né? Que seria medida e proporção correta. Aí por isso que depois ele vai ter que analisar. Tá, mas na mistura de prazer e sabedoria, qual que é a medida e a proporção correta? Porque não é também qualquer mistura. Se eu for colocar prazeres vis, junto com, sei lá, opiniões erradas, isso daí não vai levar para uma vida boa em momento nenhum, né? Então tem que ver que tipo de inteligência e sabedoria e que tipo de prazer que a gente vai misturar. Vai virando só que a gente vai se afundando cada vez mais na história de enumerar as coisas. E dele é forçado a colocar essa causa, antes mesmo que o Plutarco ou que o Filebo reclamem, porque como é que se gera uma mistura entre limite e ilimitado? Você precisa forçar aquilo. As coisas acontecem por alguma causa. Então ele diz, então a causa é colocada ali só para algo que gera dor dessa mistura. É um argumento que é presente na Grécia e na filosofia ocidental inteira, né? Que todo efeito precisa de uma causa. E faz sentido, né, gente? Então ele vai dizer que no ilimitado está o prazer, a causa é o intelecto, ou seja, a sabedoria e tal seria da categoria das causas, e a vida boa seria da categoria da mistura. Que são as três coisas que estão sendo analisadas aqui. Por que ele vai dizer que a causa é o intelecto? Ou melhor, que o intelecto está nas causas? Exatamente pelo menos o argumento que depois vai ser usado para o argumento de Deus, do design. Se esse mundo existe... o design inteligente. Esse design inteligente. Se esse mundo existe e é do jeito que é organizado e bom, ele necessariamente tem que ter uma causa. Ele tem que ter alguém que fez isso. É mais ou menos essa ideia do... E quem fez isso tem que ser se baseado na inteligência, no intelecto. É o intelecto, a inteligência e a sabedoria que vai unir essas coisas. Você não consegue gerar nada se não for inteligente. Compreendem? É a inteligência que é criadora das coisas. Então, ele vai analisar que já que existe uma mistura entre prazer e dor, que eles não podem ser analisados separadamente. Não existe prazer sem dor, não existe dor sem prazer. Existem gradações ali e tal, e depois ele vai dizer que existem prazeres puros, sim, mas isso é depois. Aqui ele vai analisar como que as misturas se processam, já que essa vida boa vai ter que ser uma mistura, para que haja prazer e que haja dor. Isso tem a ver com a origem mesmo. Então, depois ele vai falar especificamente de uma origem, mas aqui ele vai dizer que a harmonia quando a harmonia se dissolve, há dor. A harmonia em relação com a natureza mesmo, com a natureza das coisas, dos seres. E quando a harmonia se restabelece, há prazer. Ele usa bastante, isso é comum do Platão, inclusive ele vai usar isso no Timeu, usar a estrutura do mundo através de formas musicais geométricas. Então, por exemplo, pensem numa música que perdeu a harmonia, desafinou e deu aquela dor, digamos assim. E quando a harmonia volta, você sente aquele prazer. Ai, que música boa. É bem nesse sentido de harmonia musical mesmo que ele está lidando com isso. Então, isso se aplica para a saúde também. Quando a gente está em desarmonia dos nossos humores, naquela época se pensava nisso, né? Nossos fluidos, ou nos elementos, né? Tem um momento que ele vai dizer dos elementos. Fogo, terra, água e ar. Quando tudo isso está em harmonia, a gente tem saúde. Quando tudo isso está em desarmonia, a gente tem doença.
Então é assim que ele explica o funcionamento do prazer e da dor. Aí 2 elementos que ele vai achar necessário explicar, porque sabendo aqui que agora o Sócrates abandonou a ideia do prazer e da sabedoria, porque eles já perderam o primeiro lugar, agora tentando esmiuçar e enumerar, como ele tinha proposto antes, o que dentro de cada um, né? Então o que seria em relação ao prazer e à dor, e daí ele dá um salto que é quase imperceptível, como se estivesse fazendo uma continuidade do prazer e dor, mas que ele já mudou para a parte do intelecto, né? Que seria a sensação e memória. A sensação é o que conectaria os dois, que é corpo e alma. Eu só consigo sentir algo quando meu corpo e minha alma sentiram isso. Por exemplo, sabe, pensando no exemplo meu aqui, se eu tenho alguma doença, que eu não sabe aquelas pessoas que não sentem nada, não sentem dor, então não está no corpo. Ele pode até ter ideia de dor na alma, ou de prazer, mas se não tem o corpo, não vai sentir. Ou se eu não estou vendo alguma coisa, se eu não estou ouvindo alguma coisa, sabe, não tenho sensações. E vice-versa. Se eu só tenho, aí vem entrar a ideia dos animais, né? Se eu só tenho sensações, mas eu não tenho alma, eu não tenho ideia, eu nem sei, tipo, o que é amor? Eu posso estar sentindo amor, mas se eu não tenho ideia do amor, não compreendo o amor, eu nunca vou ter essa sensação. Por mais que no corpo ela esteja acontecendo. Compreendem isso? E ele diz que a memória seria a conservação dessa sensação. Então, se teve uma sensação tanto na alma quanto no corpo, isso vai ser, o Kant vai se basear muito nessas ideias aqui também. É totalmente, daqui você vê onde o Kant tirou aquelas ideias da crítica da razão pura. E a memória seria a conservação dessa sensação que você teve. Por exemplo, eu consigo lembrar, vamos dizer, do sabor da comida que eu comi no almoço. Foi num restaurante chinês, estava ótimo. Então, eu tive o corpo, e eu tive na alma aquilo, e agora essa memória está conservando aquela sensação daquele momento. Então seria isso. Ou quando a gente lembra de uma música que a gente ouviu, sei lá, de um sentimento que a gente teve, qualquer coisa do gênero, assim, né? Isso está na memória, a memória seria essa conservação da sensação ao longo do tempo. Beleza? Isso aqui é importante, ele está definindo, que depois ele vai usar esses elementos, sensação e memória. Professor, essa questão de prazer e dor cai naquela questão do pêndulo? De você ficar buscando essa harmonia, sentir a dor, depois se restabelecer e tirar um prazer? Sim, o Sócrates vai defender, inclusive, e não está aqui, legal, é um ponto que eu ia deixar passar, comentar um pouquinho depois, mas vai agora, tá ótimo. Ele diz que, aí ele pega muito do Heráclito, que o mundo está em eterna mudança. Porque o Protarco chega a questionar ali com o Sócrates. Tá, e se tiver um instante ou um momento em que eu não tenha nem prazer e nem dor, o que vai estar acontecendo nesse momento? E ele chega à conclusão que não existe esse momento. Eles não são nada budistas. Não existe esse momento, porque está sempre em mudança, tudo está sempre em mudança. E é a mudança que causa o prazer e a dor. Ou seja, o processo de restabelecer a harmonia ou o processo de dissolver a harmonia. Isso está sempre em fluxo. Não seria exatamente um pêndulo, seria mais um fluxo, assim, de um lado para o outro. Porque eu pensei, Schopenhauer poderia se inspirar de alguma coisa disso? A ideia do anseio de ter... Eu acho que Schopenhauer se inspirou no budismo mesmo. Ele chegou a ler os textos budistas, pelo menos no Mundo como Vontade de Representação. Só que ele leu meio errado o budismo. Acontece. Ele não tinha acesso aos textos ali naquela época. E o Schopenhauer também adorava Platão. Então, pensando aqui, eu acho que ele misturou os dois, Platão com o budismo, e deu na filosofia do Schopenhauer. Entendi. O Nietzsche fez a mesma coisa também. Os dois eram inimigos ali, mais ou menos, né? Eu tenho uma pergunta. Daí vai dizer, então, tá bom, qual que é a origem desse prazer? Aí eu já pode começar a ajudar você, né? Ele diz que vem de um desejo. E que desejar é desejar o contrário. É aí que vai entrar, por exemplo, o justificativo de por que precisa do corpo. Porque é o contrário do que se experimenta. E isso é necessário ter memória. Então, qual que é a ideia? Se eu estou com sede, o que eu desejo? Líquido. Ele diz me umidificar, me preencher. Se eu estou com fome, desejo preencher. Isso é o contrário do que eu experimento. É o desejo do contrário do que eu estou experimentando. Só que como é que eu sei o que é estar satisfeito, matar a sede? Porque eu tenho a memória disso. Porque alguma vez eu já matei a sede e alguma vez eu já comi. Então, quando eu sinto fome, eu me lembro o que é estar saciado e eu desejo o contrário da condição que eu experimento. Se eu estou com fome, eu desejo o contrário disso, que é estar saciado. E é a memória que me permite ter esse desejo. Se eu não soubesse o que é estar saciado, se eu não lembrasse disso, eu jamais teria esse desejo. Compreende? Não, estou entendendo. Então essa origem que teria o prazer seria esse desejar algo contrário da dor, por exemplo. Que eu estou sentindo nesse momento. Então é sempre algo, desejar o que não está presente agora. É desejar o contrário do que se experimenta. Só que isso depende da memória. Eu não posso desejar uma coisa que eu não conheço.
Eu só posso desejar coisas que eu sei o que desejar. Então, sei lá, pensa em uma coisa que você não conhece para desejar. Não dá, né? Mas segundo o mundo das ideias... Vai dar uma de filebo. A gente não consegue... Segundo o mundo das ideias, mesmo que a gente não tenha tido contato aqui, teoricamente a gente conhece alguma Já conhece na alma, só que precisa se lembrar daí. Se lembrar ainda vai fazer parte da memória. É uma reminiscência. Aqui o Platão faz uma breve separaçãozinha ali entre memória e reminiscência. Ou seja, lembrar e relembrar. Lembrar é de algo que aconteceu comigo aqui agora no mundo, sei lá, ontem, por exemplo. Agora, relembrar, a reminiscência, é lembrar aquilo que a alma viu. Aí seria através do conhecimento. Mas aí não seria propriamente um desejo. Seria filosofia, seria amor. Seria amar o conhecimento e não desejar o conhecimento. É um outro processo, que daí vai ser nos próximos capítulos, é no Fedro e no Banquete, que são os próximos diálogos que a gente vai tratar. Que daí é parte da vida boa de fato, como ela funciona, e como é feita através do amor. Essa sese para as lembranças da alma, para as relembranças da alma. Aqui é uma coisa bem mundana mesmo. É o Filebo ali comendo e dormindo, e por que isso não é tão bom quanto eu ser sábio. Ou, no caso aqui, né, a mistura dos dois aqui vai ser bom. Então, isso é um primeiro passo para a gente poder chegar na ideia da sese da alma do banquete, através do amor, e daí a ideia da carruagem alada, que aparece no Fedro, que a alma já viu tudo. Aqui, digamos assim, na cronologia desse diálogo, ainda não chegou no ponto do debate que você fez essa tua pergunta, de que a gente, mas a gente já viu as coisas na alma. Então, aqui ainda está no debate anterior a esse. Compreendem? Aqui é muito legal, tem um texto aqui que ilustra muito bem isso, uma passagem que eu tirei. Quando a natureza de qualquer ser se corrompe por concreções ou dissoluções, ou seja, por se juntar ou por se dissolver, por repressão, ou seja, preencher ou esvaziamento, crescimento ou diminuição, ocorrem dores, mal-estar e sofrimento, e tudo mais a que damos designações parecidas. E quando tudo retorna à sua natureza primitiva, ou seja, quando eu retorno ao ser que eu sou, aquela ideia do conhece a ti mesmo, venha ser quem tu és, né? Concluímos entre nós mesmos que semelhante volta constitui o prazer. Então não é exatamente em relação à dor em relação ao prazer, é em relação a voltar-se na harmonia com a natureza primitiva de nós mesmos. Ou seja, quando eu me volto a ser quem eu sou, eu sinto prazer. E quando a mudança, a diminuição, crescimento, esvaziamento, preenchimento, todas essas coisas, existe mal-estar e sofrimento. Então, possivelmente aí que entra a harmonia por oposição, na verdade. Harmonia por oposição, isso, pode ser, faz sentido. Sim, perfeito. Porque você mistura as duas coisas e... Perfeito? Desculpa, no texto está como eu sou ou como deveria ser? Que eu me perdi. E quando tudo retorna à sua natureza primitiva, concluímos entre nós mesmos que semelhante volta constitui o prazer. Quando retorna à natureza primitiva. Esse como eu sou foi o que eu adicionei aqui. Porque a ideia do venha ser quem tu és e conhece a ti mesmo, que ele fala em outros diálogos. Aqui, inclusive, tem um trecho em que ele fala o conhece a ti mesmo. Está nesse diálogo, inclusive. Não só nesse, mas nesse também. Então, aí chega assim os pontos dos prazeres falsos. Ele diz, porque o prazer tem muito a ver com a doxa. Doxa, que é a opinião, em grego. E aqui eu vou ler outro trecho, porque esse trecho é muito legal. Que é o seguinte, aqui ele retoma a ideia da memória. Então, a memória, em consonância com as sensações que dizem respeito àquelas ocorrências, é como se escrevesse, por assim dizer, discursos na alma. Ou seja, a gente teve algumas sensações e daí tem um escritor, o Sócrates fala bem isso mesmo, tem um tipo de um escritor, um escrivão dentro da nossa cabeça, que ele começa a escrever uma historinha pra gente. E é isso que é a memória. É a gente escrevendo a nossa própria história mental. E é por isso que é falso, entendeu? Porque é uma história, é ficção. É a interpretação que a gente faz. Exato, é opinião, por isso que ele usa doxa. E opinião não é verdade. Ela pode coincidir, talvez, eventualmente, com a verdade, mas ela é opinião. Ela pode ser uma opinião falsa ou uma opinião correta, uma opinião reta ou uma opinião vulgar. Mas ainda assim é opinião, não é verdade, né? Outro exemplo que ele dá também é o do pintor. A gente faz uma pintura na nossa cabeça a partir da sensação que a gente teve. E esse quadro que a gente faz, nosso pintor dentro da mente, ele pode estar fazendo qualquer tipo de quadro. Pode ser um pintor surrealista a partir de uma impressão que eu tive. Então isso vai ser falso, né? É como se escrevesse, por assim dizer, discursos na alma. E quando o sentimento da ocorrência escreve certo, então se informa em nós a opinião verdadeira. Ou seja, se o narrador ali, aquela vozinha na nossa cabeça, descreveu corretamente as sensações que eu tive, então essa opinião é verdadeira. Sensações no sentido geral, assim, né? Percepções de mundo, né? Não só sensações tanto internas quanto externas, né?
da qual também decorrem discursos verdadeiros. Se eu tenho uma opinião verdadeira, eu vou ter um discurso verdadeiro, uma fala verdadeira. Eu não posso falar coisas verdadeiras se eu não tenho ideias verdadeiras na minha cabeça, né? Porém, quando o escrevente que temos dentro de nós escreve errado, produz precisamente o contrário da verdade. Ou seja, verdade aqui no sentido grego que é aletheia, que é desvelamento, é desesquecimento, ou seja, eu desvelo alguma coisa quando eu falo a verdade sobre aquilo. E se eu estou fazendo estou escrevendo um texto que não está errado, eu estou fazendo o oposto disso. Eu estou velando aquilo. Tipo, se eu digo que isso daqui é um cachorro, não sei o que lá, eu estou escondendo o ser disso através das minhas palavras. Agora, se eu falo que isso aqui é uma almofada, eu estou desvelando o que isso é. Compreendem? É nisso que funciona o conceito de verdade para o Platão. É uma das poucas frases, trechos desse diálogo que ele usa a verdade. Porque ele é bem cuidadoso nesse uso. For compreensível, então é assim que pode ter a noção de prazeres falsos. Quando a minha narrativa interna faz eu falar coisas que não são realidade. Certo?